Olá, boa tarde. Vamos para mais uma aula. Tudo bem com vocês, meninas? Como é que foi a semana? Como é que foi o feriado? Tudo certo? Aproveitaram bastante com a família? Que bom, né? Eu acredito que sim. Então, hoje a gente vai para mais uma aula e vamos começar trabalhando língua portuguesa, ok? Na página 23, nós iremos dar início à nossa segunda unidade, certo? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre entrevista. O gênero textual que foi trabalhado anteriormente foi a biografia, né? Biografia e autobiografia. Vocês lembram o que é? Do que se trata? Quando alguém escreve a história de outra pessoa, né, a história de vida pessoal, profissional de outra pessoa, essa que escreveu faz uma biografia, né? E quando alguém escreve a sua própria história, então essa pessoa está fazendo uma autobiografia, certo? Bom, tenho certeza que vocês lembravam disso. Agora, a gente vai trabalhar a entrevista, tá? Eu vou aqui tentar compartilhar a tela com vocês. Aqui, então, né, vocês estão vendo, ó, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vida dos indígenas. Quem são os indígenas, ó? O que vocês estão vendo aqui nessas imagens? Nesta imagem, né? Tem aqui uns índiozinhos andando de canoa, ó, no rio. Vocês sabem que os indígenas, eles vivem, né, na floresta, na natureza, e eles têm muita coisa para nos ensinar. Já nos ensinaram muitas coisas, muito do que nós falamos, comemos, vem dos indígenas. E isso nós vamos ver hoje, tá? Então, neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais da cultura indígena e descobrir como ela contribuiu em muitos costumes, hábitos e palavras presentes em nosso dia a dia. O que é possível observar na ilustração da página anterior? O que vocês observaram ali? Vocês conseguiram perceber o que tem ali? Os indígenas, né, andando com a canoa, toda a natureza ao redor. É claro que aquela imagem é ilustrativa, uma figura que foi pintada, foi feita, né? Mas a gente sabe que isso também tem de verdade, né, meninas? Aqui a gente tem a capa de um livro, ó. Eu vou dar mais um zoom aqui para vocês poderem observar melhor, mas vocês também têm na apostila, tá? Ó, a professora tem aqui na apostila dá para observar um pouco melhor. Então, o que a gente consegue identificar aqui na capa desse livro? Vejam bem, ó. Nós temos aqui crianças. Essas crianças são o quê? São crianças, assim, com as características parecidas com as características de vocês ou elas têm umas características um pouco diferentes? Temos aqui animais, uma árvore, né? E vejam o título do livro, Poeminhas da Terra. E olha só quem é uma das autoras, gente. A Márcia Leite. Lembram daquela autora que nós lemos, a autobiografia? Então, a Márcia Leite é uma das autoras desse livro, foi uma das pessoas que escreveu. Olhando, então, as ilustrações da página anterior, qual é a principal diferença entre os elementos que tem relação entre essa imagem aqui e as outras? O que vocês veem de diferente aqui entre a página anterior, essa aqui, né, gente? Acho que dá para voltar aqui, é mais fácil do que eu mostrar a apostila para vocês. Ó. E aqui? Observem bem a ilustração.
E agora a outra. O que vocês veem aqui de diferente? Na verdade, gente, se vocês olharem bem para a página anterior, ó, aqui a gente não tem animais, né? Olha só. E aqui nós temos alguns animais, ó. Tamanduá, a onça pintada e macaquinhos aqui em cima, tá? Vamos continuar, então, analisando a capa do livro. Sobre qual assunto vocês imaginam que esse livro vai falar? Agora é pessoal, tá? A professora vai perguntando, vocês vão imaginando. Analisando o título, o que seria possível antecipar sobre esse livro? Veja bem, Poeminhas da Terra. Sobre o que será que esse livro vai falar? Poeminhas da Terra. O que será? Você ficou com vontade de ler esse livro? Por quê? Na capa, há o nome de duas pessoas. Márcia Leite e Tatiana Mois. Você já conhece um pouco sobre uma dessas pessoas. Quem é ela? A Márcia Leite, né? Então, vamos relembrar um pouquinho da história da Márcia Leite? Vocês lembram onde ela morou? Onde ela morava? Vocês lembram qual era a profissão dela? Como é que ela aprendeu a ler e a escrever? Pensem um pouquinho sobre a história dela e tentem lembrar, tá? Que outro nome consta na capa do livro? Olha só, Tatiana Mois. Qual será a contribuição dessa pessoa para o livro? Só uma pergunta pessoal. Pensem, no que será que a Tatiana contribuiu aqui para o livro? Depois de a gente fazer essa análise, né, das duas imagens da capa do livro e da página anterior, agora nós vamos para a próxima página, que vai falar de uma entrevista. Olha só, o livro Poeminhas da Terra, de Márcia Leite e Tatiana Mois, foi um dos selecionados pela campanha Leia para uma Criança, de 2016. Acompanhe a leitura de um trecho de uma entrevista com Márcia Leite sobre esse livro. É só um pedacinho da entrevista, tá? A autora Márcia Leite concedeu uma entrevista ao blog que nos ajuda a conhecer mais este belo trabalho e a gostar ainda mais do livro. Este ano, ela fez 30 anos de carreira, desde a publicação de seu primeiro livro, A Barriga, em 1986, pela editora Melhoramentos. De lá para cá, publicou por várias editoras mais de 40 livros para crianças e jovens, muitos deles premiados e integrantes de programas governamentais e institucionais. Vamos à entrevista agora? Esse aqui, gente, é só um comecinho para a gente saber do que a entrevista vai falar, de quem, né? Então, esse comecinho aqui, ó, vai ser um breve resumo, tá? Do que vai ser falado aqui nessa entrevista. Agora, vamos à primeira pergunta. A entrevista, ela tem como característica perguntas e respostas, tá? Quando alguém vai entrevistar outra pessoa, esse alguém faz perguntas. Essas são as características mais fortes da entrevista. Perguntas e respostas. Então, vamos ver qual foi a pergunta aqui que foi feita pelo blog, tá? Como foi a criação e produção do livro Poeminhas da Terra? Aí, olha só, tem o nome do blog aqui na frente, vocês estão vendo? Aliás, tem só blog, né? Aqui na frente. Por que tem o nome blog ali? Para mostrar que quem está fazendo a pergunta
É o blog, é a pessoa que trabalha, né, que está fazendo a entrevista. E aí, na resposta, ó, tem o nome da Márcia Leite aqui na frente, para que a gente saiba direitinho quem está falando. Então, ela responde como foi a produção do livro Poeminhas da Terra. Poeminhas da Terra surgiu da ideia de aproximar crianças da riqueza da cultura indígena por meio das palavras. A atual língua portuguesa é composta por milhares de palavras de origem indígena. A maioria do tronco tupi foi sendo incorporada à língua portuguesa desde o período da colonização. Temos muitos estados brasileiros com nomes indígenas: Pará, Acre, Ceará, Paraíba, Piauí, Amapá, Paraná. Cidades, então, assim como nomes de rios e regiões, são incontáveis. E 80% dos nomes da nossa flora e fauna são indígenas, pois o homem branco foi aprendendo com o povo nativo como esses animais, plantas e frutas se chamavam. A ideia do livro, portanto, partiu da intenção de explorar e homenagear a língua e os primeiros habitantes da nossa terra. Língua hoje que nos constitui e nos representa. Olha só, quanta coisa legal, né, gente, os indígenas nos ensinaram. Na próxima página aqui, vocês vão responder algumas perguntas. Por exemplo, qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Veja bem. Lembra que a professora mostrou aqui esse primeiro parágrafo aqui para vocês? Ó, esse parágrafo aqui, ele vai contar para vocês um pouquinho sobre a entrevista, né? Ele apresenta quem está sendo entrevistado, que é a Márcia Leite, né? E também ele vai fazer uma contextualização, ele vai mostrando para a gente o que vai ser trabalhado ali naquela entrevista, né? Dá uma introdução, está introduzindo o assunto, certo? Então, respondam ali na outra página, aqui na página 24, qual é o objetivo desse primeiro parágrafo, tá? Pensem no que a professora conversou e coloquem ali o que vocês entenderam. Após o primeiro parágrafo, há uma pergunta e uma resposta. Quem é que faz a pergunta? Quem responde a pergunta? E como foi possível responder aos itens A e B? Olha só, como é que vocês souberam responder quem fez a pergunta e quem respondeu? Lembram que a professora disse, né, que tem o nome ali antes da pergunta, o nome antes da resposta? Assim é possível perceber quem fez a pergunta e quem respondeu, né? Questão número 3. Com base na pergunta feita à autora, essa entrevista tem a função de apresentar ao leitor um trecho do livro para que ele tenha vontade de ler, apresentar ao leitor o motivo que levou a autora a escrever o livro e como foi a escrita dele. Pensem bem e assinalem apenas uma resposta. Quem a autora homenageou nesse livro? De quem ela está falando, hein? A quem ela fez essa linda homenagem, né? Número 5. Na entrevista, Márcia Leite fala sobre o homem branco. De quem ela está falando? Quem será esse homem branco aqui? Número 6. A número 6 e a número 7 agora é só para a gente conversar, tá? Vocês não precisam escrever. A autora chama o povo indígena de povo nativo. O que isso significa? Perguntem aí para os pais de vocês, para quem está com vocês, se eles sabem o que significa o povo nativo. E aí depois vocês me contem, tá? Segundo a autora, o homem branco aprendeu com o povo nativo? O homem branco
Quem seria esse homem branco, né? Tá perguntando ali, a professora não pode responder para vocês. Mas, segundo ela, o homem branco aprendeu alguma coisa com o povo nativo? O povo nativo, o que seria esse povo nativo, né? Na verdade, gente, o povo nativo são os indígenas que já estavam aqui. Quando o Brasil foi encontrado, as terras brasileiras, né, foram encontradas pelos portugueses, já havia um povo aqui morando, né? E esse povo nativo daqui, tá? Que era natural daqui, que nasceu aqui, eles são os indígenas, certo? Então, o povo nativo que fala aqui são os indígenas. E o homem branco somos nós, que não somos indígenas, tá? Muitos nomes locais no Brasil têm origem indígena, mas vocês sabiam que eles também têm um significado? Por exemplo, a palavra Maranhão, que dá nome a um estado brasileiro, quer dizer rio que corre. Já a palavra Paraíba, outro estado do Brasil, quer dizer rio não navegável. Interessante, né? Tem um vídeo que a professora também quer mostrar para vocês, que eu acho muito legal, da turma do Cocoricó, e fala sobre essa relação do povo indígena e do homem branco. Vamos ver? Vou mostrar para vocês aqui um pedacinho, tá? Tá carregando. Um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua do índio, tupi-guarani, tupi-guarani. Tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe, eu. Tô pelo Brasil, nome pra tudo que ele viu. Se o índio dando, tá dado. Se o índio tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado, eu. Caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Quem sabe o que é? Um tatu. Legal, né, gente? A professora adora esse grupinho aí do Cocoricó. Tem muitas músicas legais. E vocês viram quanta coisa que nós temos na nossa língua que veio lá dos indígenas? Pipoca, maracujá, jacaré, um monte de palavras. São milhares de palavras que vieram lá da língua indígena e que nós usamos até hoje. Legal, né? Vamos para a próxima página? Na próxima página, pessoal, vocês vão fazer uma entrevista, tá? A professora não vai ler tudo o que está aqui, só vou explicar para vocês, tá? Vejam só. Uma entrevista,
quando a gente lê uma entrevista como essa, né, como esse pedacinho que a gente viu ali da Márcia Leite, feita pelo blog, o que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem a entrevista conversando, né? Alguém pergunta, outra pessoa responde, né? Mas então, como é que essa entrevista está toda escrita para a gente poder ler? O que acontece é uma transcrição. A pessoa transcreve, né? Depois de fazer a entrevista oralmente, falando, né? Então, a pessoa depois coloca no papel. Muitas vezes é gravada a entrevista, né? Eles pegam um gravador, gravam a entrevista, depois o entrevistador, ele fica ouvindo e transcrevendo, passa para o papel. Porque as entrevistas, elas são lidas em alguns lugares, nas revistas, nos sites, né? Então, as pessoas que compram as revistas, que acessam os sites, elas vão ler a entrevista, tá? Também tem entrevistas que são assistidas, né, ouvidas e vistas pela televisão, tá? Tem entrevistas que são feitas através do rádio, a gente ouve apenas, porque aí o rádio não tem imagem, né? Mas na língua portuguesa, que como estamos estudando o gênero entrevista, nós vimos então a entrevista escrita. Mas antes da entrevista escrita, ela precisa ser feita aqui de forma oral, né? Pode acontecer de a entrevista não ter tido o contato, né? Ou nem a fala, né? O contato oral ali das pessoas conversando? Pode acontecer. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com alguém, mas eu não tenho tempo para ficar conversando, não vai dar, a pessoa mora muito longe, a gente está com a internet ruim. O que eu posso fazer? Eu posso escrever as perguntas, aí eu mando para a pessoa, posso mandar de repente pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Mando para a pessoa responde e me devolve. Também tem esse tipo de entrevista, mas é mais difícil de acontecer, tá? Então, olha só, uma entrevista ela é basicamente constituída de perguntas e respostas. O entrevistador pergunta e a pessoa que está sendo entrevistada responde, tá? O que vocês vão fazer aqui, gente, é gravar um vídeo fazendo algumas perguntas para um familiar de vocês. Enquanto vocês perguntam e o familiar responde, outra pessoa deve filmar, tá? Só que esse vídeo, ele precisa ser curtinho. Por quê? Porque vocês vão precisar me mandar essa entrevista pelo WhatsApp, tá? E como para mandar o vídeo pelo WhatsApp, ele não pode ser muito longo, senão não vai, né? Não chega até a professora. Então, esse vídeo tem que ser curtinho, tá? Uns 2 minutinhos a 3 no máximo, ok? Certo. E aí, gente, vocês podem seguir aqui esse roteiro, tá? Vocês vão realizar a entrevista, mas primeiro vocês têm que saber o que vocês vão perguntar, tá? Para quem vocês vão fazer a entrevista, quem é essa pessoa, vocês vão ver as perguntas que vocês vão fazer para essa pessoa, certo? E aí, aqui tem alguns exemplos de perguntas, tá? Porque a entrevista é para saber se a pessoa conhece a cultura indígena. Então, tem 2 exemplos de perguntas aqui que vocês podem fazer, mas também podem acrescentar algo mais, tá? Você conhece algum alimento que é comum encontrar em aldeias indígenas? Aí a pessoa vai responder. Depois, você conhece alguma palavra indígena? Nós conhecemos um monte hoje, né? E aí tá perguntando aqui, qual? Depois de vocês fazerem, né, a entrevista, de vocês terem treinado, ensaiado bastante, vocês vão filmar e aí mandar para a professora, tá? Esse é um trabalho, pessoal, que é uma nota extra, certo? Vocês vão mandar para mim e eu vou avaliar. Lembrem-se, vocês vão fazer a entrevista, mas antes vocês precisam ensaiar.
Antes de filmar, ensaiem bastante, vejam quais são as perguntas que vocês vão fazer, quanto tempo, né, demora aí a pergunta com a resposta, para ver se vai dar para enviar para a professora, tá bom? Essa nota extra vai valer 5 pontos e vocês precisam me mandar até o dia 23 de fevereiro, tá certo? O videozinho com a entrevista, né? Vocês entrevistando os familiares de vocês sobre a cultura indígena, deve chegar até a professora até o dia 23 de fevereiro, tá bom? Tem bastante tempo aí para mandar, certo? E aí, vamos ver agora, vocês vão trabalhar agora matemática, tá? Vamos ver. A professora vai compartilhar agora o livro de matemática. Peraí que já saiu daqui, eu tinha deixado certinho na página, mas já saiu. Vamos lá. Livro do aluno. Vocês vão abrir a apostila lá na página 14, tá, gente? Aqui na página 14, a gente vai brincar de somar, tá? Tem um jogo aqui nessa página 14, só que na escola a professora vai fazer de forma adaptada. Por quê? Porque aqui precisa de um amiguinho, tá? E como a gente não pode ter esse contato, então a professora vai adaptar, vai fazer de outras formas. Mas como vocês estão em casa com os familiares de vocês, não há problema nenhum em fazer o jogo com os familiares, né? Então, vejam bem, nem vou ler ali como está, só vou explicar para vocês, tá? Vocês têm aqui, ó, que buscar lá no material de apoio este tabuleiro. O nome do jogo é Cubra e Descubra. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, o número 2 até o 12, tá? Tem do número 2 até o 12. Lá no material de apoio, vocês vão encontrar esta página aqui, cheia de fichinhas, e também esta página aqui, com dadinhos para vocês montarem. Se vocês estiverem dados em casa, nem precisa montar, tá? Podem usar os dados que vocês têm. Mas se não tiver, daí precisa montar os dados. A professora não montou, porque o meu não tem ali o picote para a professora destacar daqui, né? Eu teria que recortar, aí eu resolvi não fazer, mas então, se vocês não tiverem dados, vocês podem montar, tá? Aí, o que que acontece? Essas fichinhas aqui, que eu também não tenho destacada, né? Não tenho destaque ali para fazer, eu recortei algumas só para a gente ver. Vocês vão colocar em cima de cada número, tá? Tem 12, aliás, tem 11 figuras. O que que vai acontecer? Vai faltar para quem jogar com vocês, tá? Então, vocês vão ter que recortar 11 figurinhas desse tamanho. A professora até pegou aqui, ó, o que estava sobrando aqui, sabe? Ó, dessa beiradinha aqui e recortei, tá? Para poder fazer fichinhas, porque vai faltar fichinha. Vocês iam jogar com um colega, né? E daí, como o colega não está aí com vocês, então vai faltar fichinha. Então, vocês vão recortar pedacinhos de papel mais ou menos desse tamanho, para daí tapar os outros números do outro lado do tabuleiro, certo? Um lado vocês vão conseguir tapar aqui os números com as fichas que vêm no material de apoio, e o outro ladinho vocês têm que recortar outros papeizinhos para poder tapar, tá? Por quê? O que que acontece? O dado, ele tem números, né? Ele tem 6 lados, certo? Então, de um lado, ó, ele tem o número 1, do outro lado ele tem o número 2, o número não, a quantidade, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Como ele tem 6 lados, né? Ele vai ter, então, até o número 6. Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Nesse jogo, vocês vão pegar os 2 dados e vocês vão jogar.
O número que cair aqui, ó, em um dado e no outro dado que cair para cima, vocês vão ter que somar. Por exemplo, 4 mais 1, quanto é que dá? Dá 5, não dá? Então, imediatamente, vocês vão ter que vir aqui, ó, vai estar tudo tapadinho, tá? Não vai estar aparecendo nada. E imediatamente vocês têm que vir aqui e retirar a fichinha para aparecer o resultado da soma, que neste caso é 5. Deu para entender? Então, vai estar tudo tapadinho, gente. E aí, assim que vocês jogarem o dado, vocês têm que somar e, ó, retirar aqui o papelzinho, a fichinha, para aparecer apenas o resultado da soma dos dois dados que vocês jogaram. E aí, vocês vão se revezando. Quem tirar o papelzinho com o resultado errado, vai passar a vez para o outro, tá? Quem é que vai ganhar o jogo? Quem conseguir tirar todos os papeizinhos mais rapidamente, sem errar, tá? Para que isso, professora? Para que esse jogo? Esse jogo vai ajudar a gente a somar mais rapidamente. Somar assim, ó, só com a cabecinha, tá? É um jogo bem legal e vai ajudar vocês, então, a somar. A gente aprende a somar com esse jogo, tá? Depois de vocês jogarem, é interessante jogar, tá, gente? Depois de jogarem, então, tem aqui as atividades. Deixa eu colocar aqui maior para que vocês possam ver melhor. Vejam bem. Primeira atividade, né, depois do jogo. Amanda jogou os dados e obteve soma 6. Vejam bem. O dado tem 6 lados, né? Cada um dos lados tem uma quantidade, até chegar no 6. Um lado 1, o outro lado 2, o outro lado 3, o outro lado 4, o outro lado 5, o outro lado 6, certo? Porque ele só tem 6 lados. Então, a Amanda jogou os dois dados. Jogou um de um lado, jogou outro do outro. E quando ela somou os resultados, deu 6. Desenhe nos dados os pontos que ela pode ter tirado em cada um. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês irão desenhar aqui, por exemplo, ó, ela pode ter dado 1 num dado e 5 no outro. 1 mais 5 dá 6? Dá. Ela pode ter tirado 3 e 3? Pode ter tirado 3 e 3, né? Agora, vocês vão ter que descobrir quais são os outros que ela tirou, tá? Aqui ela tirou 1 e 5, mas ela pode tirar 5 e 1? 1 mais 5 dá 6, 5 mais 1 também dá 6? Então, vocês vão ter que fazer isso, tá? Tem que descobrir quais foram os pares que ela pode ter tirado, ok? Aí, quando juntamos as quantidades, né, para ter um total, nós estamos fazendo uma adição. Então, quando a gente junta alguma coisa, a gente está somando, estamos adicionando. Para representar uma adição, podemos usar uma sentença matemática. Por exemplo, podemos representar esta jogada assim. Olha só, como eu coloquei lá para vocês, né? 3 e 3. 3 mais 3 é igual a 6, não é? A sentença matemática pode ser representada desta forma. 3 mais, esse é o sinal de mais. 3 igual, este é o sinal da igualdade, a 6. Então, essa aqui de baixo, ó, é o que a gente chama de sentença matemática. O sinal mais indica uma adição e é conhecido como sinal de mais. O sinal de igual é usado para indicar que existe uma igualdade entre as duas quantidades.
Escreva as sentenças matemáticas para representar as outras jogadas que Amanda poderia ter feito. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode fazer essa sentença matemática. Vejam bem, vejam bem. Que quantidade é essa aqui? 2. Então, eu coloco 2. Qual é o sinal que a gente aprendeu que é o sinal de mais? Esse aqui. Que número eu posso colocar agora que represente essa quantidade? O 4, né? E 2 mais 4 é igual, este é o sinal da igualdade, é igual a quanto? A 6. Então, essa é a sentença matemática que representa esta jogada. E aí, vocês vão fazer nas próximas jogadas também, tá? Em seguida, deixa eu apagar, fechar. Em seguida, pessoal, olha só. Pensando nas jogadas do cubra e descubra, vocês vão mostrar aqui uma outra forma, né, de obter cada um dos números aqui. Vocês vão mostrar uma forma. Como é que eu posso, com os dois dados, obter o número 4, o número 7 e o número 12, tá? Pode ser só uma forma, não precisa fazer mais, mas se vocês quiserem fazer, é interessante. É mais fácil obter o 12 ou o 7? Explique a sua resposta. O que vocês acham que é mais fácil de obter? O 12 ou o 7? Lembrando que eu só posso pensar nos números de 1 a 6, tá? Porque o dado só tem 6 lados, certo? Pensando nos números de 1 a 6, o que é mais fácil para eu ter? O 12 ou o 7? Um dado de 8 faces, agora eu já estou pensando em outro dado. Ele tem números de 1 a 8, certo? O dado normal que a gente usa, ele tem 6. Esse dado aqui tem 8 lados. Então, ele vai do número 1 até o número 8. Qual será o formato desse dado, gente? O que vocês acham? Como será que pode ser este dado, tá? Depois, na próxima página, se o jogo Cubra e Descubra usasse 2 dados de 8 faces, quais números haveria no tabuleiro? Pensem bem. Começando pelo 1. Se eu jogar um dado que tem 1, o outro dado caiu 1 também, 1 mais 1, então eu vou começar aqui pelo 2, certo? E o próximo, qual pode ser? Em uma ordem crescente, vão fazendo a soma até chegar aqui no último, tá? Depois, agora, vamos deixar os dados um pouquinho de lado. Estimativa, a gente vai tentar adivinhar quantos bolinhos tem aqui. Não tem problema se errar, mas não pode contar. Escrevam aqui. Depois, contando de 1 em 1, ou de 2 em 2, ou de 4 em 4, como vocês preferirem, vocês vão contar os bolinhos e colocar aqui a quantidade de bolinhos que nós temos. Em seguida, como você fez para contar os bolinhos? Você vai nos contar. Se foi de 1 em 1, se foi de 2 em 2, tá? A quantidade de bolinhos que você contou foi igual àquela que você estimou, que você tentou adivinhar? 5. Se na festa de João houvesse 32 pessoas, seria possível cada uma comer um bolinho desses que vocês contaram? Será que cada pessoa poderia comer um bolinho? São 32 pessoas na festa. Não sei quantos bolinhos tem. Vocês já sabem, né? É possível que cada uma coma um bolinho ou não? Então, depois disso, vou interromper aqui o compartilhamento de tela, porque a professora vai explicar daí a tarefa, tá? Eu não consigo compartilhar o livro de atividades, né? Então, por isso eu vou mostrar aqui para vocês. A tarefa
é ainda sobre autobiografia, tá? A autobiografia aqui do Lázaro diz assim: meu nome é Lázaro e meu apelido é Lalau. Sou paulista, casado e tenho um filho. Além de escrever para crianças, trabalho com publicidade e projetos literários. Adoro cozinhar, olhar passarinho, andar na chuva, ler muitos livros e jogar futebol. Mas minha maior paixão é mexer com palavras, inventar 1000 coisas com elas. Lalau é o apelido de que nome? Tem lá na biografia, na autobiografia, né? Tem que olhar lá e responder. Número 18. Meu nome é Lázaro e meu apelido é Lalau. Sou paulista, casado e tenho um filho. As palavras em destaque. Ó, tem palavras destacadas aqui. A palavra meu e a palavra sou. Elas estão aqui sugerindo que quem escreveu esse livro, gente? O Lalau ou um autor desconhecido? Número 19. Quando uma pessoa conta fatos sobre sua história, chamamos o texto de biografia ou autobiografia? E número 20, você leu um trecho da biografia de Lalau e também um trecho da autobiografia dele. Que informações a respeito de Lalau se repetem nesses dois textos? Adora andar na chuva, é casado, tem um filho, adora cozinhar, é paulista, é publicitário, adora futebol, tá? Então, vocês irão responder essas questões aqui e também as da página anterior. Era para a professora ter mostrado antes, acabei indo para a página 9, tá? Vocês vão ligar, então, aqui, ó, as cores, tá? Tem aqui os nomes e as cores. Depois, vocês vão formar uma lista com esses nomes, seguindo uma ordem alfabética. E em seguida, né, aqui embaixo, por que essa lista, nesta lista, a palavra rosa deve ser registrada antes da palavra roxo? Como a gente aprendeu, né, seguindo uma ordem alfabética, por que que rosa vem antes de roxo? E, número 15, reescreva a lista de cores, acrescentando a palavra prata, tá? Então, vocês vão aqui reescrever essa lista de cores que vocês fizeram aqui em ordem alfabética, mas vão acrescentar a palavra prata, certo? Bom, essas, né, foram as nossas atividades de hoje, certo? Vocês vão perceber, gente, ó, que aqui na página 7, tá? A professora pulou essa atividade, mas a gente vai fazer na próxima aula, tá bom? Não se preocupem. Então, a nossa aula termina por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição, ok? Um beijo grande e até a nossa próxima aula, tá?